Que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós nesse domingo. Amém. Cuida da Estela, da sua família, cuida de cada um de nós que vamos participar dessa escola dominical. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. 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 Podemos começar, Dona Estela, fica à vontade. Então, bom dia a todos. É com um prazer imenso que eu estou aqui com vocês. Eu quero deixar de antemão assim, bem claro que eu não sou professora, eu sou aprendiz. Eu apenas sou uma entusiasta da Palavra de Deus e a revelação do Apocalipse, eu digo que sempre me fascinou. Eu acho que todos deveriam estar muito ligados nessa revelação, ainda mais nos dias que nós estamos atravessando. E cada vez que eu vou lendo e aprendendo mais, eu fico mais assim, admirando essa revelação, e ela vai apresentando coisas novas, coisas que eu não tinha ainda discernido. Mas, mesmo assim, eu não sou professora. Eu quero dizer que eu aqui estou só compartilhando um estudo que eu venho fazendo e dividindo ainda com vocês. Eu gostaria muito, inclusive, que... Eu também tenho aqui uma colinha que algumas vezes eu vou dar uma lidinha, porque nem tudo... Eu tenho medo de me perder na sequência, mas eu queria que vocês também se sentissem totalmente à vontade para me interromper, para dar palpite, para participar, porque eu acho muito interessante que seja um encontro participativo. Como aconteceu de eu ter chegado aqui até esses estudos do Apocalipse? Na catedral onde eu sou membro, eu frequentei há alguns anos, já venho frequentando uma classe temática do Apocalipse, e quem ministrava esses estudos era o Daniel Quintanilha. Ele adoeceu e veio a falecer. E essa classe estava propensa a terminar, porque, incrivelmente, dentro da igreja há pouco interesse pela classe do Apocalipse. Acho que esse pouco interesse é mais ou menos um tipo de quem começou a ler assim tem um pouquinho de receio daquelas coisas que o livro apresenta e foge, prefere não continuar. Mas eu garanto que vale a pena continuar. Então, hoje nós não vamos ter tempo de nos aprofundar, mas nós vamos começar com uma pincelada geral, uma introdução ao assunto. O livro do Apocalipse é o último, como todos nós sabemos, o último livro da Bíblia. Ele é o apogeu da revelação divina ao homem. O Apocalipse, então, como eu tinha dito, é o apogeu da revelação divina. Na verdade, eu vou continuar aqui essa próxima. Ele significa, a palavra Apocalipse significa revelação. E eu vou aqui fazer uma perguntinha. Revelação do quê? Alguém gostaria de dizer que revelação, o que ele está revelando? O Apocalipse. Dos tempos vindouros? Sim, uma boa resposta, mas tem mais alguma coisa? Os tempos finais, né? Tempos finais. E? Mais alguém tem algo a falar? Não? Ninguém se habilita? Então, podemos ir para... continuando, não é?
Aqui logo no primeiro versículo do capítulo 1, nós vamos ler aqui, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, o notificou ao seu servo. Eu entendo e tenho visto aqui que a revelação, ela inclui aqui as profecias relativas ao final dos tempos, mas o centro do livro, do Apocalipse, que é revelado nesse livro, é a figura de Jesus Cristo, no plano de Deus desde o início da criação. É a revelação de Jesus Cristo. E existe uma cadeia aqui, com elos aqui, que eu deixei aqui para nós memorizarmos. Como é que essa cadeia começa? Quem revelou, quem revela? Deus Pai revela e entrega ao Filho Jesus essa revelação. Ele deu a Jesus. E Jesus faz chegar a João, mas através do anjo, o anjo que vai acompanhar depois João em todas as visões, para que João visse, recebesse essa revelação e transmitisse a nós, os servos. E essa revelação, ela aqui nesse versículo, ele fala que em breve deve acontecer. Mas alguns estudiosos falam que esse em breve quer dizer, no grego, depressa, rapidamente, depressa. Então, o que pode acontecer é que quando começarem a se desenrolar esses acontecimentos, eles vão acontecer rapidamente. Então, eu acho que ficou aqui bem claro que a revelação, embora ela contenha os acontecimentos que vão acontecer, é a revelação de Jesus Cristo, dele atuando nisso tudo, da figura dele. Ele é a figura central do livro de Apocalipse. Nós temos aqui a figura de João bem velhinho. Aconteceu quando? No ano 95 depois de Cristo, João já bem velhinho, ele foi exilado para a ilha de Patmos. E essa ilha, ela fica no mar Egeu, perto da costa da Grécia. Nessa ocasião estava acontecendo uma perseguição intensa à igreja primitiva, e Domiciano, ele tinha sido proclamado imperador romano, e era uma cultura assim de adoração ao imperador. João pregava um outro império, um outro reino, um outro rei, e por isso ele foi, assim como a igreja toda perseguida, ele foi exilado nessa ilha de Patmos. Aqui eu vou recorrer agora aqui um pouquinho ao meu escrito, para dizer que o livro contém profecias, então, sobre os últimos acontecimentos, e por isso, por causa dessa profecia dos últimos acontecimentos, muitos confundem Apocalipse como fim do mundo. Mas Apocalipse não significa, como já vimos, o fim do mundo. Apocalipse significa revelação. Nós não devemos pegar esse livro e ler como se fosse um mapa profético para investigar fatos históricos e descobrirmos tempos no relógio profético. E também temos que ter muito assim vivo na nossa mente que essa revelação, ela descortina um cenário muito claro de tanto a igreja, isso é muito importante a gente ter em mente, tanto a igreja como a história estão sob o total controle de Jesus Cristo. Portanto,
ao contrário de que muitas pessoas pensam, a história não caminha para o caos e nem está dando voltas cíclicas, mas ela caminha para um fim glorioso, com a vitória completa de Cristo e da Igreja. E nós vemos aqui, então, que o Apocalipse, ele é o arremate das Escrituras. Essas Escrituras que têm como início o Gênesis. Ela é a consumação das profecias do Antigo Testamento. Nós temos, e eu acho interessante para ler o Apocalipse, também ler o livro do profeta Daniel, que é o Apocalipse do Antigo Testamento. E também ler Jeremias, Isaías, Zacarias, outros profetas do Antigo Testamento. Mas João recebeu uma revelação que é o ápice disso tudo. Eu vou passar aqui um paralelo entre o Gênesis e o Apocalipse, um paralelo resumido. Em Gênesis, nós temos o paraíso perdido, por causa da desobediência do homem. Em Apocalipse, nós temos o paraíso recuperado. Em Gênesis, nós temos o princípio da maldição. Mas em Apocalipse não haverá mais maldição. Em Gênesis, nós temos as primeiras lágrimas. Em Apocalipse, enxugadas as lágrimas. Não há lágrimas, nem dor, nem morte. Nem medo, nem vergonha. Tudo terminado. Entrada de Satanás em Gênesis. No Apocalipse, o julgamento e a sentença de Satanás. Ele já está sentenciado. Em Gênesis, nós temos uma comunhão rompida com Deus. O homem desobedeceu, o pecado entrou no mundo, essa comunhão foi rompida. Mas em Apocalipse, o homem terá oportunidade, o cristão, né, terá a oportunidade de ter uma comunhão eterna. Em Apocalipse, em Gênesis, nós vemos a criação, a primeira criação, a criação antiga. Já em Apocalipse, a gente vê a nova criação, a nova Jerusalém. Quer falar alguma coisa? Então, aí está mais ou menos um paralelo. Há muitas outras coisas a destacar, mas aqui eu peguei só algumas. Gostaria de também falar que no livro do Apocalipse, o livro é repleto de símbolos, e esses símbolos eles expressam por meio de sinais, como candeeiros, selos, trombetas, taças, monstros, e também alguns números. O número 7, por exemplo, ele aparece 54 vezes. E esse número 7, a gente sabe que ele é associado à inteireza e à perfeição. Alguns desses símbolos, por isso que algumas pessoas também não gostam de ler, porque não conseguem discernir, entender. Mas alguns eles são explicados até. O próprio Jesus, na hora, logo no começo, quando ele aparece no meio de candeeiros acesos e segurando na mão direita as estrelas, ele explica o que veio a ser aquilo. Já está explicado ali. Mas muitos deles, quando aparecem em seguida da expressão semelhantes, ou como se fossem, indicando que se trata de uma comparação, não uma identificação. Eles são representações metafóricas da coisa real apresentada, não é? E eles foram usados para comunicar verdades e fatos transcendentes, através de sendo usadas figuras que o homem consegue identificar. Por exemplo,
a figura de cordeiro simbolizando Jesus, que naturalmente não é um cordeiro literalmente falando, mas a gente sabe que é um cordeiro. A igreja é representada como a noiva, falam-se das bodas do cordeiro, e a noiva é a igreja. Então, muitas figuras são metafóricas. E tem um detalhe aqui que é importante frisar, que as pessoas se atemorizam com os terríveis relatos dos juízos divinos, mas nós temos que ter em mente, e isso é uma coisa que nos consola muito, que nos anima a perseverar na nossa fé, é que os juízos, eles não pesarão sobre os fiéis. Os juízos que estão previstos aqui, profetizados, e que são muitos deles terríveis, eles pesarão sobre os ímpios, porque para os fiéis permanece uma promessa maravilhosa. Está logo no começo do livro, em Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Isso eu acho uma coisa assim que nós devemos ter muito, guardar com muito, como uma verdade, uma revelação muito preciosa no nosso coração e na nossa mente. E esse livro, ele tem um propósito moral e espiritual. As revelações que estão aqui, elas consolam, elas mostram o âmago da luta que nós, que somos fiéis, travamos com os valores malignos do mundo, com aquele com o diabo. E ele nos mostra a vitória retumbante de Cristo. Por isso esse livro nos incentiva à santidade, ele nos encoraja quando estamos enfrentando provações, e ele nos incentiva e nos estimula a adorar ao nosso Deus, aquele que está no trono. E mais uma coisa maravilhosa nesse livro, para quem lê esse livro. Ele contém uma bênção especial logo no começo. Quando começamos a ler o livro, logo no versículo 3 está assim: Bem-aventurados os que leem e ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque em breve acontecerão. Vamos ver aqui a continuação tenho que falar mais uma coisinha sobre o tema do livro. O tema do livro é o fim. Diz aqui que o fim da vida terrena é o começo da vida eterna. Os cristãos viverão a eternidade com Deus na Nova Jerusalém. E os incrédulos viverão a eternidade com Satanás no lago de fogo. Deus deseja que todos confiem em seu Filho para obter essa redenção. Nós temos aqui, que eu achei interessante, um mapa, porque logo no começo do livro, nos capítulos 2 e 3, Jesus, ele envia 7 cartas às 7 igrejas. Essas cartas eram enviadas às igrejas daquela época, as igrejas que ficam ali naquela região da Ásia Menor, que atualmente é Turquia. No mapa aqui a gente vê onde estão aqui as estrelinhas aqui, ó, são as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aqui nesse branquinho aqui está a ilha de Patmos, onde estava João. Aqui essa ilha de Patmos que fica no Mar Egeu, aqui o Mar Egeu. E eu vi uma coisa interessante nos meus estudos aqui,
que se a pessoa sair daqui, aqui tem uma estrada saindo aqui, e que vai nessa direção e faz uma curvinha e volta e termina aqui. E as igrejas estão bem nessa ordem. Se alguém pegar essa estrada e for andando por ela, vai seguir a ordem sequencial das igrejas, que é a ordem sequencial das cartas que Jesus manda para as igrejas. Essas cartas, elas servem, elas ainda estão atuais, apesar de terem sido escritas naquela época. As igrejas de hoje em dia muitas delas podem se identificar com o que está escrito ali. Há quem diga até que a igreja de Laodiceia, ela representa a igreja dos dias atuais. Eu acho interessante a gente frisar aquilo que aparece ali, que Jesus fala: eis que estou à porta e bato. E eu acho que aqueles que ainda não abriram a porta e que ainda não receberam essas revelações, está mais do que na hora de abrirem bem depressinho essa porta e deixar Jesus entrar. Porque é a oportunidade para a vida eterna. E esse livro, ele do Apocalipse, se nós pensarmos nele como um todo, ele está dividido em 3 segmentos. Ele fala, no primeiro capítulo, João ouviu uma ordem do anjo dizendo assim: escreve, pois, o que você viu, o que é agora e o que acontecerá depois. Isso está logo no começo, no capítulo 1, no versículo 19. As coisas que viste referem-se ao passado para o João naquela época, não é? E referem-se à revelação de Cristo em glória. João teve essa oportunidade. No presente, o presente de João naquela época, as coisas que são agora, e para nós também valem também. É a mensagem de Cristo à igreja, nos capítulos 2 e 3. E o restante, porque o livro do Apocalipse tem 22 capítulos, do capítulo 4 ao 22 fala do futuro, as coisas que acontecerão. É uma conclusão da história da humanidade. Antes de prosseguir no estudo do livro do Apocalipse, é interessante nós termos uma visão geral sobre esse plano de Deus para a criação dele, desde o tempo do início da criação até o novo céu e a nova terra. Se nós pensarmos assim, mensalmente, numa linha do tempo, assim, numa linha horizontal do tempo, a gente vai ver lá do lado esquerdo o começo, o Gênesis, e lá no finalzinho do lado direito, o final de tudo, que é o Apocalipse. E se nós pensarmos que isso é uma linha do tempo e dividirmos as escrituras, elas dividem o tempo em dispensações. Essas dispensações são eras em que acontecem na história da humanidade, da criação, as coisas que Deus revelou, as revelações e os julgamentos de Deus. Em cada uma dessas dispensações, há um pacto entre Deus, que é o autor, e o homem. Nós dividimos, nós, os estudiosos das Escrituras, dividem o tempo da existência da humanidade em 7 dispensações, segundo as Escrituras. A primeira dispensação da inocência, a era da inocência. A segunda, da consciência. A terceira, do governo humano. A quarta, da promessa. A quinta, da lei. A sexta, da graça. E a sétima, do reino milenar.
Dessas 7, nós já estamos, já passaram 5 delas. Nós estamos vivendo, no momento, a dispensação da graça. E falta agora vir pela frente o reino milenar. Eu vou falar rapidinho sobre o que cada uma representa. Na época da inocência, Deus conversava pessoalmente com o homem no paraíso. Já mais para frente, quando o homem pecou, foi na era da consciência, o homem desobedeceu a Deus, o pecado entrou no mundo e entrou a morte também. E veio a responsabilidade de fazer o bem e evitar o mal. O homem fracassou nesse uso do livre-arbítrio. Aí veio o juízo aqui. No primeiro juízo, quando ele fracassou, foi a expulsão do homem do Éden, que está em Gênesis 3. Já quando houve o segundo fracasso, foi o dilúvio, que está em Gênesis 7. Aí veio a terceira dispensação, o governo humano. Foi dada aquela chance a Noé e os seus descendentes, que sobreviveram. Mas a humanidade ali proliferou e os ímpios pretenderam ser independentes de Deus. O homem sempre tem essa pretensão, né? Eles construíram a Torre de Babel e houve a confusão de línguas. Aí isso provocou a dispersão. Está em Gênesis 11. Vem aí o quarto juízo, a quarta dispensação da promessa. Deus chamou Abraão, ele falava com Abraão. Ele fez uma aliança com Abraão, ele fez promessas, algumas delas gratuitas e incondicionais, e outras condicionadas à fé e à obediência dos israelitas. Mas os israelitas não obedeceram. E novamente veio um juízo. E qual foi esse juízo? A escravidão do Egito. Isso está em Gênesis 15 e em Êxodo 1. Veio então a era da lei. A era da lei, a dispensação da lei. Mais uma vez, a graça veio ajudar o homem a libertar o homem do seu opressor. E Moisés recebeu, lá no Monte Sinai, as tábuas da lei. Porém, novamente, o povo foi infiel. E aí veio o cativeiro, a destruição do templo. Israel deixou de ser uma nação. Aí vem o período mais longo. Esse período é um período de mais ou menos 1430 anos, desde a saída do Egito até Cristo. A maior parte da Bíblia refere-se a essa dispensação, que inicia no Sinai, lá em Êxodo 20, de 1 a 20, e termina na cruz de Cristo. Com Cristo, a morte sacrificial do Senhor Jesus introduziu a graça, esse favor imerecido da remissão do pecado mediante a fé. A fé, que é algo preciosíssimo que nós temos, que nos leva à salvação perfeita, à vida eterna, que é oferecida ao homem que se arrepende dos pecados e que aceita o Senhor Jesus como seu Salvador. E aí, por último, virá o reino milenar, isto depois dos julgamentos purificadores que acompanharão o retorno de Cristo à terra. Ele reinará sobre Israel e sobre a terra por 1000 anos. Aqui tem um resumo toda aliança termina com um juízo
E aqui, quem quiser depois abrir, tem os textos bíblicos que eu fui utilizando aqui no nosso estudo. Aqui, deixa eu voltar. E por último, as dispensações a gente viu que foram cronológicas e sucessivas. Agora, daqui para frente, o que nos aguarda? 2 eventos muito importantes marcarão o fim desta nossa dispensação. Para esses 2 eventos, nós devemos estar muito preparados. O livro do Apocalipse vai mostrar tudo o que vai acontecer, que está previsto acontecer antes desses 2 eventos. Aqui está, no final dessa dispensação, o arrebatamento da igreja. Nesse arrebatamento, Jesus virá, mas não vai pôr ainda os pés na terra. Ele vem sobre as nuvens e vai arrebatar os dele. Isso merece um estudo especial só sobre o arrebatamento. E eu digo sempre que eu quero estar nessa primeira chamada. Não quero perder essa chamada. E o passaporte para nós irmos nessa primeira viagem é simples, mas ele tem que estar em dia sempre. É a fé em Jesus Cristo. Agora, depois que forem arrebatados, que a noiva estiver já no céu para as bodas do Cordeiro, com Jesus, aí, enquanto isso, vão acontecer coisas terríveis aqui na terra, aqui. Mas Jesus, vai haver batalhas, estão previstas muitas coisas muito fortes. O homem vai, o anticristo vai dominar aqui durante um período longo, vai fazer um pacto que será rompido, vem a época, os 7 anos da tribulação, os homens vão ter que receber uma marca da besta, aqueles que não receberem vão ser martirizados. Essa marca está escrito ali no Apocalipse, que tem o número do 666. Isso tudo, nós que estamos bem preparados, porque o que eu acho maravilhoso é que Deus, Ele não manda nada para os homens sem antes alertar, prevenir. Ele é um Deus maravilhoso. Ele nos alerta, Ele nos avisa e nós estamos sabendo de tudo. E não precisamos ficar preocupados porque já temos a vitória com esse que vem no cavalo branco aqui, com essa coroa. Ele vem seguido de todo o povo dele aqui atrás, cada um no seu cavalinho branco. E ele vai reinar aqui e nós vamos reinar com ele durante 1000 anos. Então, eu gostaria de dizer, finalmente aqui, Maranata, vem, Senhor Jesus, nós esperamos ansiosamente pela tua vinda.